Oi, pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo aqui, a gente vai estar resolvendo questões do dia 8 do desafio. Só um instante. O que acontece, gente? Sumi esses dias. Eu tava muito doente. Muito mesmo. Você viu, tô tossindo ainda. Mas até ontem, eu estava... Eu não conseguia falar porque eu tossia. Fora o mal-estar. Então, hoje eu tô um pouco melhor e decidi voltar, né, dessa vez. E aí, eu peguei essa prova pra fazer, uma prova de 2024. E vou fazer aqui com vocês, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Tá um visual meio esquisito, né, e tudo mais, porque eu decidi voltar logo a produzir os vídeos e, e a gente precisa desse texto aqui do lado para responder a questão. Essa é uma daquelas provas que eu falo que é preguiçosa, que a banca fica toda hora pedindo para você voltar lá no texto, é um saco isso, mas tudo bem. Eu não vou fazer as questões de interpretação de texto, só as que falam sobre gramática, ortografia e tudo mais, tá? Para facilitar a nossa vida. Vamos lá, na questão um já tem um conteúdo clássico, né? Que é a crase. Então, acho que ainda não fiz um vídeo só sobre crase aqui pro YouTube. Para quem já tá lá na mentoria, já tem, inclusive, o material, as questões. E na questão um ele pede para a gente ir na linha 12, 16 e 32 e ver qual que se encaixa melhor. Então, aqui na 12, 16 e 32. Vamos lá. A crase, ela tem muitas regras, tudo mais. Então, por que que eu gosto de trabalhar por questões, né? Eu tinha preparado um vídeo, né? Vai sair para cá, com a explicação como funciona o estudo por questões e tudo mais. E enquanto eu não gravo, lembrando que o uso de questões ele é importante para você fixar o conteúdo e para você ver onde você está errando. Então, como por exemplo, crase, que tem muita regrinha, você vai precisar fazer muitas questões e assim você vai decorando, inclusive a aplicação das regras de crase. Bom, na linha 12 fala assim, deixa eu achar aqui. O levantamento TIC Educação 2022 mostra que o acesso à internet está presente em 94% das escolas brasileiras que oferecem ensino fundamental e médio, mas apenas 58% delas possuem computadores. Nananana, rede para o uso dos alunos. Bom, nessa questão aqui, essa primeira vai ser com crase, a rede. Ok? Porque está conectado a alguma coisa. Então, junta o a da preposição com o a do artigo. Preposição pedida pelo verbo e o a do artigo de rede. Ok? Poderia ficar na dúvida, é uma palavra masculina ou é feminina, para botar ou não a crase. Aqui, é feminina, utilizamos. Na 16, tá assim, vamos ver. A fim de verificar. A fim, galera, não tem crase. Fim, palavra masculina. Então, sem crase, tá? E seguindo na 32. Olha, recurso financeiro destinado pelo governo federal às famílias. As famílias têm crase, beleza? Então, qual vai ser a nossa resposta aqui? A letra D. Vamos seguir aqui. Dessa forma aqui eu preciso. Não, esse aqui eu ficar parado. Calma aí, tô fazendo testes.
e fomos para número 2. A número 2 também é de você voltar no texto, vou até mudar aqui a cor. E a linha 24, 25 e 26. Pediu pra gente completar com os verbos. Essa aqui era uma questão, galera, uma prova, na verdade, que tem bastante questões de interpretação do texto. Bom, mas que saco, né? Você, até para ler o texto, você precisa primeiro fazer as questões. Então, às vezes, eu até recomendo para as minhas alunas é que antes de você fazer ler o texto todo, vê as questões. Porque, inclusive, tem prova que você nem precisa das questões, do texto. Agora na 24. O dado que mais chamou a atenção foi que quase uma em cada 5 escolas afirmam o quê? Possui internet. Olha só essa frase. O dado que mais chamou atenção foi que uma em cada 5. Então, quantas escolas eu estou falando? De uma. Logo, o meu verbo ele vai ser singular, vai ser afirma. Já reduz aqui, né? Tem que ser a B, a D ou a E. Na 25 votou assim, ó. Ou seja, alunos e professores não têm acesso. Tem, com acento ou sem acento. Bom, toda vez que eu estou falando de plural, eu coloco o acento. E aqui tem um aluno e professores, dois núcleos de sujeito, é sujeito composto, logo tem que ser acento. Então, vai ser a letra B ou a letra D. Continuando, a disparidade de acesso à internet para fins pedagógicos. A disparidade de acesso singular. Qual é o núcleo? Pode botar disparidade. Disparidade de acesso ao núcleo do sujeito. Um só, logo singular. Então, pode afetar, pode, letra B. Ok? Entenderam aqui? Se não entendeu, coloca nos comentários que eu vejo, até mesmo o pessoal às vezes pede para falar sobre algum tema, eu trago. Realmente fiquei muito mal, então eu parei de trazer. Seguindo aqui, vamos. O que que eu vou fazer, galera? Esse desafio 8 é das meninas que fazem mentoria comigo. Então, o que que nós estamos fazendo? Pós-carnaval, né? Eu ainda estava bem doentinha e todo mundo deu ali uma diminuída. Eu imaginei que muitas pessoas também ficariam doentes. Eu fiquei antes do carnaval, né? Mas pós-carnaval o pessoal falou que ficou. Então, o que que eu fiz? Fiz um desafio de 30 dias com questões explicadas, tudo mais, para fazer o mínimo todos os dias, né? O basicão, que a constância, que vai levar realmente ali a aprovação. Então, não é sobre estudar várias horas todos os dias. É sobre fazer o básico, mínimo, tá? Mas aí, o que que eu vou fazer? Vocês têm acesso a essa prova aqui, essas questões aqui pelo vídeo, e eu vou deixar a prova, o link dessa prova em anexo, que se vocês quiserem, você pode resolver as outras questões também, tá? Número 8 aqui. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir o vocábulo facetas. Bom, na frase, é que eu cortei a frase, linha 4, é assim, ó. A conectividade no ambiente escolar possui muitas facetas, muitos aspectos, muitos lados. Facetas, essa era fácil, né? Letra A, aspectos. Ok? Dos lados, muitas vertentes. Questão 9.
No segundo parágrafo do texto, o sujeito que se organiza em torno do verbo são é classificado como. Vamos lá. No segundo parágrafo, olha só, nós temos o verbo são aqui, ó. Vamos ler. Esse parágrafo aqui é um parágrafo que eu não recomendo para redação, tá? Se vocês repararem, é um parágrafo de 4 linhas que, só, que é uma oração só. Péssimo para redação isso aqui. Infraestrutura, recursos digitais de qualidade, profissionais capacitados para o manuseio e manutenção dos equipamentos, treinamento técnico do corpo docente, formação específica para professores. E, claro, um processo eficiente e constante de avaliação de todos esses elementos são um bom ponto de partida. Aí você me pergunta, Isabela, qual vai ser o sujeito? Simples, composto, indeterminado? Bom, quem é que o são está se referindo? O são está se referindo à infraestrutura, recursos digitais de qualidade, profissionais capacitados, manutenção de equipamentos, treinamento técnico, formação específica. Bom, são vários núcleos do sujeito. Logo, eu tenho vários, eu tenho um sujeito o quê? Composto, ok? Então, aqui é composto. O que que você poderia acabar errando? Perdão. Se você olhasse apenas diretamente para a palavra anterior, vamos ver aqui, ó. Todos esses elementos são. Todos esses elementos, seria o núcleo do sujeito aqui. Aí você fala, pô, só tem um, né? Então seria sujeito simples. Porém, esse são não está falando apenas de todos os elementos. Está falando de toda a frase. Até comecei falando, né, que esse parágrafo aqui tá horrível, que são 4 linhas. Então, você vê, justamente porque tem vários sujeitos ali, né? Núcleos de sujeito, na verdade. É um sujeito enorme, tá? Então, são aqui sujeito composto. Seguindo aqui para a questão 10, eu acho que a gente não vai mais precisar do texto. Vamos ver aqui. Tá assim. Considerando, vou aumentar, como a gente não vai precisar mais, vou aumentar aqui para a gente facilitar a nossa leitura. Até porque eu tô até sem óculos. Considerando o trecho, a esmagadora maioria enfrentou dificuldades intransponíveis, analisa a assertiva a seguir. Primeira, o sujeito da oração é classificado como determinado. Vamos ver, ó. A esmagadora maioria enfrentou. Quem enfrentou? A esmagadora maioria. Então, quem é o sujeito? A esmagadora maioria. Então, eu tenho um sujeito. Ele não é indeterminado. Ele está bem determinado. Está na minha cara isso aqui. Então, o primeiro está errado, tá? Seguindo para o número 2, a oração não apresenta adjunto adnominal do sujeito. Bom, o que que seria adjunto adnominal? Porcamente falando, a gente vai falar em sintaxe, o adjunto adnominal seria uma palavrinha que está anexada junto com o sujeito, complementando o seu valor. Então, aqui seria o que? A maioria. A maioria está relacionada à esmagadora. Temos um nomezinho junto, certo? Não é só um, é esmagadora, maioria. Então, eu tenho um adjunto, adnominal. Ad de junto, nominal de nome, junto do nome, ok? Do sujeito. Temos, então, a 2 também está errada. Terceira, na oração, há objeto direto. Logo, o verbo enfrentou é um verbo transitivo direto. Vamos ver. Enfrentou. Quem enfrenta, enfrenta
alguma coisa. Então, sim, ele precisa de um objeto direto. Por que que é direto? Porque ele não precisou de preposição. Ele foi direto, algo, a algo, ok? Então, o verbo é transitivo direto? Sim, com certeza. Então, gabarito, letra C. Show? Então, voltamos hoje. Já fizemos uma provinha. Temos que 5 questões. Já é ótimo, você já reveu alguns conceitos importantes que caem em prova. E aí, nós vamos continuar nossas aulas, tá? Eu vou trazer o cronograma aí do mês. Beleza? Bom, se você está aqui, assistiu, não deixa de dar um likezinho, comentar, se inscrever, aquelas coisas todas que me ajudam bastante, ok? É isso aí, gente.